Olá, senhores, papais e mamães, titios, titias, vovôs, vovós, padrinhos e madrinhas, das meninas e dos meninos, das moças e dos rapazes do Colégio Caminhos e Colinas. Vamos agora continuar um pouquinho os comentários da apostila do livro 2, do Como Entender as Manifestações do Ser Humano. Vamos trabalhar com as aulas 6, 7 e 8, que encerram esse livro. Vamos dar uma ligeira explicação dos temas, lembrando os senhores de que os senhores têm à disposição aqui o QR Code com o vídeo, se os senhores quiserem ver, e também o texto que eu vou explicar agora. Evidentemente, essa explicação tem que ser bem rápida, mas ajudará os senhores a enfrentar os filhos de vocês, né, que virão perguntar coisas sobre como preencher o caderno, né? Lembrando sempre que eles preenchem isso junto com vocês, conversando com vocês, e que o nosso grande objetivo é a ação prática, é que vocês conversem entre si. O nosso objetivo maior é proporcionar um ambiente de família, né? Um ambiente em que os senhores tenham mais oportunidades de conversar e de contar coisas para os vossos filhos. Vocês têm muita coisa para contar, eles estão ansiosos por conhecer tudo isso, mas a vida moderna nos dá poucos momentos para isso. Então, nós no colégio queremos oferecer mais um momento, que é a leitura e o preenchimento desse livrinho. Então vamos lá. A aula 6, ela trata do amor e amizade. E ela então tem 3 tópicos, né? O ponto de vista do outro, a criatividade no amor e os equívocos da amizade e no amor. Tem mais um ainda. Ele fala também dos graus de amizade. Esse é o tópico 6, que vai falar desses assuntos todos. Rapidamente, então, vamos abordar o tema. Então, o primeiro tema a ser tratado é que nós precisamos nos acostumar a ver o ponto de vista do outro. A menina, quando está namorando o rapaz, ou quando um casal bem casado e feliz, eles convivem, isso acontece naturalmente. O amor leva o marido a perguntar, bom, como é que ela está vendo isso? Né? E ao mesmo tempo acontece, né? O amor leva a esposa, a namorada, a noiva a perguntar como é que ele está vendo esse assunto, né? E como é que eu posso fazer para agradá-lo nesse assunto? De que forma ele está encarando isso? Amar é compreender o outro, né? Amizade profunda, que é um dos aspectos do amor, né? Não está tanto em fazer as coisas, mas em ser as coisas. Amar é escutar, né? Amar é obedecer, nesse sentido de que eu me inclino à vontade do outro, mas amar também, isso vale muito para os senhores pais, para os senhores responsáveis, amar também é mandar, é saber mandar, né? Isso é muito mais difícil às vezes, porque os que mandam, aqueles que mandam, devem ter como objetivo o melhor para o outro e não para si mesmo. A mãe, o pai, muitas vezes eles precisam ter o dever de mandar o filho, a filha, fazer tais coisas, mesmo que os filhos não gostem, mesmo que seja desagradável até para a mãe e para o pai. Isso vai trazer incômodo, mas é necessário para o bem do filho ou o bem da filha. Vocês terão 1000 ocasiões que vocês poderão contar coisas que isso aconteceu, né? Amar também é prometer. Existe uma diferença entre promessa e acordo. Quando eu faço um acordo, eu estou buscando aquilo que é interessante para mim. Quando eu faço uma promessa,
né, eu estou buscando aquilo que é interessante para os outros. O outro. O matrimônio é muito diferente se for encarado como sendo uma promessa ou se for encarado como sendo apenas um acordo. No primeiro caso, o caso de promessa, os esposos fazem um compromisso que já não pode mais dissolver. Promessa é promessa, né? E é isso que a gente fala quando está diante do sacerdote, né, fazendo os votos do matrimônio, né? É para sempre. Na tristeza, na alegria, é para sempre. Entende? Enquanto que o acordo não. O acordo é aquele acordo que diz, olha, até me interessar, né? E depois não. Mas quem ama não diz eu te amo até aqui. Eu te amo só até aqui, daqui para frente não amo mais. Então não é amor. Né? O amor é aquilo que é incondicional. Então, nós estamos trabalhando um pouco esse assunto. Os filhos de vocês vão perguntar, por exemplo, né? Peça aos vossos pais e avós que te expliquem o que significa ter o olhar de outro depois do casamento. Vocês, então, estou dizendo aqui, né? Eles terão casos, eles quer dizer vocês, né? Eles terão casos interessantes para contar, né? Contem para os filhos de vocês o que significa ter o olhar do outro. Vocês terão 1000 casinhos para contar e isso vai preparar os filhos de vocês para esse compromisso sério. Vai preparar a menina, adolescente, vai preparar o rapaz, adolescente, para que ele entenda que namoro não é gostar da menina ou do menino, mas é amar, é querer o bem do outro, que o namoro exige sacrifício, né? Que o namoro não é uma brincadeira, né? Então, depois o segundo ponto 2, item 6.2, fala da criatividade no amor. O amor é criativo, né? Então, realmente, né? Quantas coisas, quantas formas de criatividade aparecem quando os dois realmente se amam, né? A capacidade criadora da pessoa aplicada ao amor busca principalmente 2 coisas fundamentais. Manifestar que está amando, olha, eu te amo. Quantas vezes a gente diz isso? Né? Quantas vezes aqueles que se amam realmente repetem, né? E nunca se cansam de repetir, não é aquela história, puxa, você já me falou isso. Sim, você já me falou, mas você está me falando de novo, e eu quero te falar de novo. Eu quero mostrar que isso é realmente sério. Eu me sinto melhor, eu me sinto feliz quando eu digo isso, né? E depois, a criatividade no amor leva a reproduzir de alguma forma a beleza da pessoa amada. A criança pequenininha, ela faz um desenho da mãe. É muito comum isso na escola, né? E será um desenho de criança, mas vejam bem, como ela ama, ela está colocando um empenho naquilo e reproduzir a beleza da mãe dela, da mãe dele, né? Do jeito que ela, do pai ou da mãe dele, do jeito que ele achar que ele consegue, né? Um dos atos mais belos, né, que alimentam o amor é o presente, é dar um presente. Né? O presente não precisa ser caro, nem deve ser caro. O presente entre os membros da família deve ser alguma coisa que significa o seguinte, é dar uma parte de si mesmo. Quando a criança faz alguma coisa para o pai ou para a mãe, ela está dando alguma parte de si mesmo. Não interessa o que vai sair. Não interessa se vai sair uma coisa bonita ou uma coisa feia. Eu estou aqui na minha frente com um monte de presentes, né, que alunos deram ao longo do tempo e fico imaginando o seguinte, né? Eles me deram o fato deles terem me dado um presentinho, um outro, um bibelô, um bonequinho, né? Um bonequinho careca, né? O aluno resolveu me dar um bonequinho careca ali, era na verdade o seguinte, uma manifestação de amor. Uma manifestação de carinho. Eu pensei em você quando escolhi isso. Né? Eu quero o seu bem. Né? E eu quero te dar esse presente. São os presentinhos mais assim, mais ingênuos possíveis, mas que mostram esse amor. Amar é presentear. Né? Amar é dar. E a melhor coisa que nós podemos dar no amor é dar-nos a nós mesmos. Né?
Amar, o modo mais radical de dar é dar a si próprio, dar o próprio ser. Amar é dar o ser. O homem e a mulher podem dar o ser a seus filhos, e nesse sentido se parecem com Deus. Vocês precisam pensar bastante nisso. Todo pai, toda mãe, ele precisa pensar bastante nisso. Eu sou sócio de Deus. Quando eu criei o meu filho, quando nós juntos geramos o nosso filho, nós participamos com Deus da criação. Vejam bem, e que Deus, então, tem desígnios para essa criança que são os mesmos que eu devo ter também. E como é que eu vou saber? Converse com Deus. Pergunte a Deus. Pergunte a Deus como é que você deve fazer para educar o seu filho. Pergunte a Deus como é que você deve fazer para dar aquele conselho. Isso veja bem, o know-how da educação é exatamente essa conversa do pai e da mãe, porque quem educa é pai e a mãe, vocês estão sabendo disso, né? O know-how da educação é essa conversa do pai e da mãe entre si e com Deus a respeito de como eu devo agir nesse caso. Amar também é contemplar a beleza da pessoa amada. Existem definições filosóficas do belo, aqui nós temos algumas. A pessoa que ama vê essas qualidades de belo no ser amado, qualquer que ele seja. O amado é valioso em si mesmo, o amado é harmônico, o amado é perfeito. No ato de amar, o ato de amar transforma o amado em coisa bela. Pergunte a uma menina se o seu namorado é bonito, e ela sempre responderá que sim, ainda que usando a fórmula eu acho. Toda menina diz isso, né? Seu namorado é bonito? Eu acho. Que significa o seguinte, para mim é. Interessa se ele não é objetivamente. Eu não estou sendo objetiva. Eu estou amando. E quando a pessoa está amando, ela vê beleza. Assim como a mãe sempre vê as qualidades do filho, por mais que ele seja um pilantra para todos os outros, não, para a mãe não é. Para a mãe não é, para a mãe é meu filho. Me fico comovido lembrando o caso de uma mãe, de um menino que estava numa situação terrível de cair em drogas, e que a mãe dizia, eu não posso abandoná-lo. A esposa tinha abandonado, os irmãos o tinham abandonado, tinham largado, ela não. Eu sou mãe, ela dizia, eu não posso abandoná-lo. Eu tenho esse dever de ir atrás, de continuar ajudando, porque ele é meu filho. Aí nós temos aqui um canto de amor da Bíblia. Eu sugiro que vocês leiam canções de amor humano, que são exemplos, são pré-figuras do amor divino. E depois nós falamos da amizade. E aqui, quando a gente fala da amizade, nós falamos que a amizade tem graus. Nós podemos ser amigos por vários motivos diferentes. Primeiro, pela alegria que nós temos de estar junto com essa pessoa. É uma forma de amizade. Outra forma de amizade, porque essa pessoa me é útil. E terceira forma de amizade, a amizade mais profunda, é pelo bem do próprio amigo. Essa terceira forma de amizade, ser amigo da pessoa por ela mesma, sem nenhum interesse ou utilidade envolvidos, é a forma mais perfeita e também a mais rara. Na verdade, as duas primeiras são interesseiras. Amar pela alegria, amar pela utilidade. Mas a terceira não. A terceira é amar, é o amor desinteressado. E nós temos aqui, então, alguns exercícios que as crianças devem preencher, mostrando para que eles penetrem um pouquinho nessa ideia do que é ser amigo. E aí, vamos para a aula 7. A aula 7 fala da felicidade. Então, começa dizendo que todos nós ambicionamos a felicidade. A felicidade é para as pessoas o que a perfeição é para as coisas. Todas as pretensões humanas são, no fundo, desejos de felicidade. O que nós queremos sempre, em qualquer pretensão nossa, é ser feliz.
né? Todo projeto de vida busca felicidade. Todo sonho humano tem aspiração de felicidade. Os filósofos clássicos costumam dizer que o fim último nosso é a felicidade. Seria o bem último, que não é meio para nenhum outro bem. Esse bem último, que é a suprema felicidade, o bem absoluto, é Deus. Então, nós, consciente ou inconscientemente, o que nós queremos é um bem eterno. E nós, que somos cristãos, sabemos que esse bem eterno é Deus, né? Na vida, durante a vida, nós vamos sendo felizes na medida em que nós vamos executando os projetos que temos. Então, há um pequenino projeto que o seu filho ou sua filha fez hoje, que é o seguinte: hoje eu vou arrumar o armário do meu quarto. E ele executa. E quando ele termina, ele tem um grau a mais de felicidade. Ele olha aquilo arrumadinho e se sente feliz. Esse sentir-se feliz, nesse pequenino grau, né, é uma prelibação, é um antegosto do céu. Nós vivemos para que a gente vai executando projetos, esses projetos vão nos realizando cada vez mais, esses projetos vão nos tornando, cada um deles, um pouco mais felizes, e se assim nós cumprirmos a nossa vida toda, caminhando, seguindo o caminho do bem e realizando os pequenos, médios e grandes projetos de nossa vida, nós nos realizaremos e nós então terminaremos a vida com aquela felicidade de ter o céu. Aqui tem a ação prática, tem aqui duas figuras muito interessantes, uma do menino com sapatos novos, vocês vão ler e comentar com seus filhos, eles vão gostar muito das explicações que vocês vão dar aqui, é uma coisa muito simples, muito bonita e muito sincera. Um menino felicíssimo, órfão, né? Depois da guerra ele não tinha nada e ganhou um par de sapatos. Então a felicidade com que ele está abraçado no par de sapatos que ele ganhou mostra o seguinte, que muita gente com 1 milhão de par de sapatos não é feliz, e esse menino é feliz com um só. Por quê? Porque vocês vão explicar para os filhos de vocês onde está realmente a felicidade, se está no dinheiro ou não. Vocês comentarão isso, né? E depois tem uma outra história muito bonita também, que ganhou até um prêmio, até um Oscar aqui. É um filme egípcio de alguns minutos, chamado O Outro Par. Né? Eu não vou dar spoiler aqui, né? Mas é um filme muito simpático a respeito também de par de sapatos, né? Um menino que não tem sapatos e outro menino que tem um sapato novinho, e a interação que eles fazem entre eles, em que mostra que um sai feliz, né? E o outro sai muito mais feliz. E vocês vão explicar por que o outro, a pergunta é essa, vocês vão ter que ver o vídeo para entender por que o outro ele sai muito mais feliz, tá? E depois temos aqui também os elementos de uma vida boa. O que é viver bem? Né? Os filósofos clássicos diziam que é ter uma vida que contém os bens mais valiosos, a família, os filhos no lar, uma quantia moderada de riquezas, bons amigos, honra, boa saúde e, acima de tudo, o hábito de amar a verdade e a virtude. Tudo isso nos traz uma vida boa, nos traz um bem-estar. O filósofo Sócrates dizia que para ser feliz, o homem precisa praticar as virtudes e assim se tornar virtuoso. Essa é a melhor sabedoria. O que é a virtude? É o hábito de fazer as coisas bem feitas, de fazer o bem. E nós mostramos também que não é necessário ter riquezas para ser feliz. Que, aliás, muita gente que tem riqueza não é feliz coisa nenhuma. Né? E aqui então nós temos uma canção portuguesa que todos vocês conhecem. Os filhos de vocês também não conhecem, mas vocês conhecem, né? A canção Casa Portuguesa. Tem aqui um QR Code que mostra, se vocês quiserem ouvir a canção e mostrar para os filhos de vocês, e aí a gente comenta alguns versos dessa canção. A alegria da pobreza está nessa grande riqueza de dar
e ficar contente. A grande riqueza é a riqueza de dar e ficar contente porque você está dando alguma coisa. Por exemplo, recebendo um hóspede em casa, né? A felicidade, ela também existe como vivência, no seguinte sentido, ser feliz significa que se vai ser feliz. Eu explico. Assim, entrei em uma casinha muito pobre à beira da estrada para pedir um copo de água. Na parede, um quadrinho comprado na feira dizia: o mundo inteiro não vale o meu lar. Vocês conhecem esses quadrinhos. Se vocês não têm em casa, vocês lembram que os pais de vocês tinham, né? Nossos pais tinham. Né? Nós não temos, talvez a gente não tenha mais, mas a gente lembra que tinha e a gente gostava. A gente, enquanto criança, gostava de ver um quadrinho assim: lar, doce lar. Ou então, o mundo inteiro não vale o meu lar. Então, explique por que o quadrinho, numa casa pobre, à beira da estrada, ele pode ser verdadeiro. E explique por que muitas vezes um palácio todo cheio, todo enfeitado com muita coisa luxuosa, não pode colocar o lar docilar, o quadrinho, não cabe lá. Né? O que tem numa casa que transforma a casa num lar? Né? É interessante, os filhos de vocês vão conversar sobre isso com vocês também. Depois, a felicidade de se pagar um sorvete para o desconhecido. Há aqui um caso interessante, um caso bonito, tem até um vídeo, vocês vão acessar e ver e responder. Então, em que consiste a felicidade? Na soma de muitas pequenas coisas, numa coisa só grande. A felicidade é uma coisa que a gente espera só no fim da vida, ou a felicidade é aquilo que a gente vai vivendo a cada momento. Tópico 7.4, a vida como tarefa. Porque a vida também é uma tarefa. Nós comentamos aqui a música que nós conhecemos, nós, os mais velhos, conhecemos, a Estrada da Vida, do milionário José Rico. Tem até o QR Code aqui para vocês ouvirem a música, E a gente vai comentar um pouquinho essa ideia, nessa longa estrada da vida, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. Então, eu corro na vida para alcançar alguma coisa. Que coisa? O que eu estou correndo para alcançar na minha vida? O que eu devo dizer para os meus filhos? Como é que eu devo aconselhá-los a cursar a vida? 8.1, o que eu devo aconselhar para que eles realizem a vida? Qual é o sentido da vida? Então, nós trabalhamos um pouquinho isso. Ter sentido na vida é a condição para a felicidade. Quando esse sentido não existe, quando a nossa vida não tem sentido, a gente fica se perguntando: o que eu estou fazendo aqui? É como se estivéssemos sentados num barco sem rumo, indo para onde o vento sopra. Hoje em dia, muita gente vive assim. Quando se pergunta para eles: como é que você vai? Ele responde: vou indo. Mas esse vou indo aqui é uma espécie de vou indo sem sentido. Estou indo. Quer dizer, a vida está me carregando, Mas nós não fomos criados para isso, sem, na verdade, ter a menor ideia para onde vão. Nada parece valer a pena. Isso sempre acaba em depressão. E nós conhecemos, eu conheço, a senhora conhece, o senhor conhece, um monte de gente que vive deprimida porque não vê sentido para a vida. E não é porque não tem dinheiro, hein? Pode até ser, mas normalmente não é. Não é porque não tem dinheiro, é porque não vê sentido. Não sabe por que está vivendo. O que fazem as pessoas que não veem sentido para a vida? Elas podem pegar dois caminhos, um pior que o outro. O primeiro caminho de buscar objetivos minúsculos, pontuais, passageiros e viver para beber sentir o prazer de beber
um copinho de cerveja, né? Não estou criticando a cerveja é uma coisa muito boa e pode nos dar sentido. Mas o que ele está dizendo, o cara só vive só para aquilo. Esse que é o problema. Ou então, o outro caminho é ficar reclamando o tempo todo de tudo, né? Sem fazer nada para mudar. Ficam numa fossa, né? Essa palavra é meio feia, né? Mas ficam numa fossa eterna. Tá? Para podermos dizer de boca cheia que a nossa vida tem sentido, é preciso que a gente tenha uma tarefa que nos dê fantasias, que nos inspire e pela qual nós estejamos dispostos a enfrentar qualquer dificuldade que aparecer. Nós somos verdadeiramente seres humanos quando temos um objetivo na vida. E nós temos, nem que não. Né? E o maior objetivo de todos é a educação, a criação, a santificação, para usar a palavra correta, dos nossos filhos. Né? Aqui tem um quadrinho que diz: eu acredito que o sentido da vida seja fazer sentido para outras pessoas, o que é muito verdade. Né? 8.2, os momentos de festa. O que é a festa? Né? Então a gente coloca o seguinte: a festa é um momento em que a gente cumpriu alguma coisa e a gente quer comemorar. Típica festa familiar, né? É a festa do aniversário. Cumprimos mais um ano, cantamos o parabéns, cumprimentamos, etc. Desejamos felicidades, né? Muitas felicidades, muitos anos de vida, né? Rezamos pela pessoa, né? E dizemos para a criança, para o adulto, para o velho, né? Mais uma etapa cumprida. Você está cumprindo. O momento da festa tem que ser um tempo diferente, né? Ele se relaciona com o riso, com a brincadeira, com o cômico, né? Agora eu vou comemorar. Os antigos faziam a festa da colheita, né? Trabalharam, colheram, armazenaram o trigo, armazenaram o grão e agora vamos festejar, porque nós merecemos isso. E merecem mesmo. Cada vez que a gente cumpre uma tarefa, né? Formatura, né? Puxa, passei 4 anos, agora eu me formei, então agora eu vou fazer uma festa. É bom que se faça a festa. A festa tem um sentido de antecipação, né? Do céu. Antecipação da glória do céu. Pedimos aqui que vocês comparem 2 quadros retratando 2 festas diferentes, uma festa típica brasileira aqui, uma festa de São João, né, ou de São Pedro, uma festa junina, e do lado uma festa típica da Europa e do Brasil também, mas de antigamente, que é a festa da colheita, a festa em que as pessoas comemoram o fim de um trabalho, né? A festa e temos aqui um vídeo também, um vídeo do animação Rio, em que se fala de uma festa e se comenta a festa também. Eu tenho 2 minutos para comentar os 2 últimos tópicos do livro, né? Um dos tópicos ele vai falar a respeito justamente das formas burras, está escrito assim, né? Os erros do niilismo e do pragmatismo, formas erradas e bem burras de viver. Né? Nós estamos falando da forma correta de viver, da felicidade, da festa, etc. Mas tem gente que a gente que nega que a vida seja felicidade, seja festa, né? E apresenta outras formas bem doidas, bem equivocadas de vida, né? Geralmente essas propostas caem em 2 erros opostos. O primeiro se chama niilismo e afirma que a vida não tem sentido. E o segundo é o pragmatismo, que diz que na vida a única coisa que interessa é o dinheiro, né? O niilismo tem variantes, né? Por exemplo, desespero, fatalismo. Desespero, a pessoa é profundamente infeliz porque não suporta a tarefa de viver. Fatalismo, a pessoa acredita que ser feliz ou infeliz depende apenas do acaso, né? A pessoa vive numa intensa, numa contínua
fossa, né? O cinismo, que finge se interessar por alguma coisa, mas só busca o seu interesse, né? Ou o pessimista, que afirma que tudo vai dar sempre errado, né? Nós estou lembrando de uma figura do pessimista que nós víamos nos nossos desenhos animados da infância, né? Que era o Hardy. Vocês estão lembrando do Hardy, Har, o companheiro do Lipe, o leão? Que ele sempre via dizendo: ó céus, ó vida, ó azar, eu sei que isso não vai dar certo. Então, nós mostramos que essa forma de encarar a vida é uma forma boba, né? E o pragmatismo, né? Que é aquilo que interessa é só o dinheiro, né? E que terminamos então com a último item, né? Outras formas burras de vida, fala de algumas outras, depois fala do encontro verdadeiro. Então eu vou falar disso para encerrar. A alternativa verdadeira para uma vida feliz. Já vimos que a felicidade está em se dar por amor. O que se necessita para conseguir a felicidade não é uma vida cômoda, mas um coração enamorado. Quando o homem ama, quando uma pessoa ama, quando uma mulher ama, né? Ela é dona do seu destino porque ama a quem quer. Mas esse amor a outro só pode ter como objeto um outro ser humano. Se fosse assim, a morte seria o fim do amor e, portanto, o fim da felicidade. E aqui aparece uma pretensão humana necessária para resolver o problema da felicidade. O homem necessita da eternidade. O homem necessita amar algo eterno. O homem deseja uma região onde o amor e a felicidade sejam definitivos. A suprema felicidade do homem só pode ser Deus. E com isso nós terminamos esse livro. A suprema felicidade do homem só pode ser Deus. Lembrando então que por mais que haja coisas bonitas, antropológicas, filosóficas, até religiosas aqui, nesse livro, o mais importante de tudo é essa conversa de amizade, de expressão de amor que vocês vão ter com os vossos filhos. Não percam essa oportunidade. Aproveitem tudo que nós estamos vendo aqui, aproveitem as perguntinhas que os seus filhos vão fazer, os desenhos que eles trouxerem para vocês, para contar histórias. Isso é que eles vão lembrar. Eles não vão lembrar o que estudaram, mas vão lembrar: eu estive sentado com o papai, com a mamãe, com a titia, com a vovó, com a minha madrinha, e eles me contaram essa história. E essa história eles nunca mais vão esquecer e vão contar para os filhos deles também. E isso é viver, isso é felicidade. Tá bem? Muito obrigado. Bom dia, pessoal. Sou o professor Simão, da Unidade Caminhos, sou professor de Matemática e Artes. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância do pai na criação do filho. Primeira parte, vamos falar sobre a família em primeiro lugar. A família, ela é o berço de onde aprendemos nossos valores e desenvolvemos nosso caráter. Ali temos a formação do cidadão e do ser humano, através dos exemplos dos nossos pais. Os exemplos dados aos nossos pequenos vão impactar no mundo onde eles vivem e na sociedade em que eles estão inseridos. Nossos filhos são reflexos do que temos em casa. Se temos um lar de amor, de paciência, nossos filhos serão amorosos, pacientes, carinhosos com os colegas. Mas quando temos um lar agitado, nossas crianças se tornam agitadas no ambiente escolar. E por isso, é muito importante que o nosso exemplo seja de amor e de cuidado para com os nossos pequenos. Eles também precisam ver o amor entre o pai e a mãe. Porque quando nós temos um lar de amor entre os pais, as crianças se sentem mais seguras e amparadas. E aquilo que elas têm dentro da nossa casa, mais uma vez repito, é o que elas trazem para o mundo e para a sociedade onde eles estão inseridos. É muito importante também que nós temos a noção que somos os primeiros educadores de nossos filhos e que nós somos responsáveis pela criação e também pela formação dos nossos pequenos.
Essa ideia de criação e formação, às vezes a gente se confunde um pouco, porque a criação deles é dar comida, é dar banho, é proteger do frio, é estar junto, isso é criar. Eles vão crescer através desses cuidados. Mas a formação, ela consiste em dar valores. Os nossos pequenos entenderem que não podem pegar o que não é deles, eles entenderem que tem que respeitar a professora, respeitar o coleguinha, respeitar os mais velhos. Tudo isso são valores e são formações dadas por nós. É uma dádiva que Deus confiou em nossas mãos para formarmos esses seres humanos que nos foram dados. Para isso, nós precisamos ter Deus no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Quando Deus faz parte da nossa casa, do nosso dia a dia, o nosso lar se torna estruturado por Deus. Essa estrutura dada por Deus, ela está no amor, no contato diário. Eu falo muito no amor aqui, porque é o que realmente nossas crianças precisam ter. Pais que se amam e pais que amam os filhos. Isso é o primordial, é o essencial para o sucesso e para o desenvolvimento dos nossos pequenos. Um lar onde temos a oração, onde nós pedimos ajuda para Deus. Muitas das vezes nós nos deparamos com situações que nós não sabemos o melhor conselho, a melhor forma de agir com os nossos filhos. Mas nós podemos nos apegar com Deus e perguntar: Deus, como você faria nessa situação? Deus, como cuidar melhor do nosso pequeno? Essa oração cotidiana e rotineira nos leva ao melhor cuidado dos nossos pequenos e como ajudá-los da melhor forma possível. Os nossos exemplos fazem toda a diferença na vida deles. Se nós somos pais que brigam no trânsito, que xingam o caixa do supermercado, que estamos sempre estressados, sempre bravos, cara fechada, os nossos filhos serão exatamente iguais. Eles refletem o nosso comportamento. Nós somos responsáveis pelo comportamento dos nossos filhos. Eles vão mostrar ao mundo aquilo que nós mostramos a eles. E por isso é muito importante que nossos exemplos sejam sempre de paciência, de amor, de perseverança, de trabalho. Quando nós temos esse ambiente bom para eles, eles seguirão nossos exemplos. Irão impactar tanto na sociedade como no ambiente escolar de uma forma sempre muito positiva. O nosso ambiente familiar precisa ser sempre bem cuidado, sempre com amor, com zelo. Nós temos que corrigir nossos filhos sempre com amor. A correção, nossos filhos vão errar, com certeza, e vão errar muito, assim como nós erramos. Nós pequenos aprontamos, fizemos muitas coisas, mas é importante que esse amor na hora de corrigir seja presente no dia a dia, porque os filhos gostam que nós cuidemos deles, que nós chamemos a atenção, mas sempre com amor, sempre com cuidado, com zelo. Essa forma de olhar para eles com amor e com cuidado, eles percebem. E toda vez que você corrige, mas com amor, com cuidado, ele tende a crescer, tende a se tornar melhor. E esse é o intuito nosso, que nossas crianças se tornem melhores a cada dia, não é? Nós também precisamos ouvi-los, porque eles falam muito, eles sempre têm um assunto, eles sabem de tudo, eles querem participar de tudo, eles sempre têm uma novidade para nos contar, seja da escola, seja de alguma coisa que eles viram na internet, de uma lição nova, aprendeu a ler, aprendeu a fazer uma conta diferente, aprendeu a fazer um desenho e eles querem nos mostrar. E a nossa atenção, o nosso olhar atento a eles é muito importante. Uma criança que se sente ouvida, se sente amparada, ela tende a ter mais sucesso em tudo que ela faz. Nós temos que estar sempre disponíveis para ouvir, disponíveis para abraçar, disponíveis para ter o cuidado de amar. Isso é muito engraçado, o cuidado de amar. Porque às vezes o amar nós acreditamos que é dar o arroz, o feijão, e não é só isso. O ouvir, o estar próximo, também é essencial para os nossos pequenos. Em alguns casos, precisamos procurar alguns especialistas, pedir ajuda para médico,
para algum psicólogo, mas nós precisamos entender também que a missão de criar foi confiada a nós pais. E essa missão foi dada por Deus a nós. Então, essa obrigação de amor e de cuidado cabe a nós. E nós temos a capacidade de cuidar dos nossos pequenos. Os nossos lares precisam ser alegres. A criança que vê o pai e a mãe que se amam, os irmãos que participam, que ajudam, um irmão mais velho que ajuda a pôr a mesa, uma irmã que ajuda a lavar a louça, que ajudam a limpar o banheiro, que arrumam suas camas, esse lar alegre de ajuda, de participação. Nós precisamos manter esse ambiente saudável para eles, que eles se sentem parte do todo. E quando a gente se sente parte, uma engrenagem dentro de um sistema, que a família precisa de mim para que aquela casa seja feliz, eles se sentindo parte do todo, eles vão ser mais felizes, eles vão ser mais participativos. Pensem com amor, pois o melhor presente também que seus filhos podem ter é um irmão, onde eles podem aprender a amar, dividir a atenção e cuidar juntos desse novo ser humaninho que pode chegar na casa de vocês. É super importante que esse lar feliz de amor e de participação de todos seja sempre uma base concreta onde a criança possa se sentir parte e parte operante de tudo isso que acontece na sua casa. Nós também temos que falar um pouquinho sobre a unidade familiar e a unidade conjugal. A unidade familiar, ela é quando todos da casa estão unidos em prol de um bem maior. Independente se um dia todos nós passamos, por uma dificuldade financeira, uma dívida, um problema de saúde, mas quando nós temos isso, a família se une e nós todos juntos trabalhamos e lutamos para vencer essa dificuldade. Isso se chama unidade familiar, porque a unidade é quando se torna todo mundo trabalha junto. E essa formação de um corpo só, de uma estrutura sólida, permite que a família se torne forte o suficiente para vencer os desafios dados pela vida. Vivemos em tempos difíceis, em tempos onde muitas novidades estão sendo lançadas e nós precisamos proteger o nosso lar, seja ele da forma que vier atrapalhar no nosso dia a dia. Essa unidade familiar de amor e de cuidado faz com que nossos filhos estejam sempre próximos a nós. E com todo esse amor envolvido, com todo esse cuidado, nada pode abalar a gente. Porque pessoas unidas tornam o ambiente sempre mais saudável e mais forte. A unidade conjugal, que é o segundo ponto que nós temos que trabalhar aqui, ela é quando o pai e a mãe estão unidos para ajudar o filho. Os filhos podem ter alguns problemas como rebeldia, apatia, desprezo. E quando os pais têm a unidade conjugal, o pai e a mãe são amigos, eles se amam mais, eles se juntam, eles conversam entre eles. E o exemplo de amor entre eles acaba impactando no comportamento da criança. E a criança fala, meus pais estão bem, meus pais se amam. E ele, através disso, ele acaba se aproximando, porque ele vê que existe unidade em nós. E essa unidade vai fazer com que ele se sinta protegido. E todo aquele movimento de rebeldia que ele pode ter acaba se desmanchando perante o amor que ele vê em nós, entre o pai e a mãe da criança. Nós também precisamos ter o cuidado para ter a unidade pessoal. A unidade pessoal de cada um, que aí é de cada um, é seu, passa pela humildade. A gente precisa ser humilde, porque às vezes vamos ter dificuldades no casamento, dificuldades no trato com o filho, dificuldade no trabalho, mas para isso nós precisamos ser humildes. E isso é unidade pessoal. Precisamos ser humildes para pedir ajuda. Precisamos ser humildes para pedir perdão. E precisamos ser humildes para perdoar.
Jesus nos deu o exemplo em que devemos perdoar os nossos amigos 70 vezes 7. Perguntaram para ele, quantas vezes eu devo perdoar um amigo? 7 vezes num dia? Não, perdoai 70 vezes 7. Em números, são 490 vezes que nós devemos perdoar. A dádiva do perdão. O perdão gira no amor, gira na paciência, em entender os nossos amigos, entender os nossos filhos, entender nossos maridos e esposas. Então precisamos ser humildes, mais uma vez, para pedir ajuda, para reconhecer nossos erros, para pedir perdão e principalmente para saber perdoar. E agora, para fechar aqui nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho sobre a importância do pai mesmo, na vida do filho. O contato que o filho tem com o pai liga diretamente a criança ao contato que ela terá com Deus. Porque a primeira coisa que nós ensinamos é que Deus é o pai de todos para os nossos pequenos. E ele vai imaginar Deus pela forma que ele tem um contato com o pai dele, com o pai físico mesmo. Quando nós somos um pai amoroso, a criança tende a ver Deus como um pai amoroso, um pai de paciência, um pai compreensivo. E isso é extremamente importante que nossos filhos vejam em nós pais o amor que nós temos por eles, que nós possamos ser amigos, que nós possamos ser pessoas compreensíveis, amorosas, onde eles se sentem seguros. O nosso lar precisa ser um lar de paz, onde eles podem entrar a todo momento, seja na infância, seja na adolescência, ou seja na vida adulta. Nós precisamos dar para os nossos filhos a segurança de que eles podem contar tudo para nós, que eles podem contar conosco, não só contar as coisas, mas também contar com a nossa ajuda, contar com o nosso amor, com a nossa participação. Seja num conselho, seja num afago, seja numa ajuda, numa lição. Tudo isso é super importante para que eles se sintam seguros juntos de nós. A nossa missão dada por Deus é de amor e de cuidado e também de proteção. Os nossos filhos precisam ver em nós e no nosso colo o lugar mais seguro do mundo. E isso é difícil de dar para eles. Mas sempre com oração e colocando Deus no nosso cotidiano, é possível que nós possamos dar todo esse ambiente de cuidado e de zelo para eles. Que eles possam se sentir amados e confortáveis juntos de nós. Aqui também a presença do pai. Alguns de nossos alunos já perderam seus pais e não tem mais essa figura do pai dentro de casa. E às vezes eles se espelham no irmão mais velho, num tio, no avô. Pois essa presença do pai é muito importante. Mas a que mais dói é quando o pai está vivo, mas ele não se faz presente na vida do filho. E nós precisamos tomar cuidado com isso. Temos obrigações, temos o trabalho, temos a vida muito corrida. Sim, tudo isso é verdade. Mas estar presente, ser presente na vida do nosso filho vai fazer toda a diferença. Quando nós temos o cuidado de ser presente, tanto no tempo verbal, de estar no presente, no dia a dia, e de ser um presente, como Deus nos presenteou com os nossos filhos, nós precisamos ser um presente dado por Deus a eles também. Eles precisam sentir que ter a nossa presença na vida deles é uma dádiva, é uma bênção. E isso passa pelo nosso exemplo, pelo nosso cuidado, pelo nosso amor. E é isso. Sejamos presentes e em tudo que nós tivermos dúvidas, é só pedir ajuda a Deus e Ele nos iluminará na melhor forma de cuidar dos nossos pequenos. Muito obrigado.